Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a 39.900 dólares. Bitcoin que segura nos 39, consegue romper os 40, porém está voltando agora. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para o longo e para o curto prazo e quais são as minhas estratégias para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando aqui um pouco mais do 4 horas, tá? Relembrando a zona de suporte que a gente tem, que a gente precisa se manter acima. Depois a gente vai baixar os tempos gráficos, indo por 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, para a gente ver também o que o Price Action dita para a gente, zonas de suporte e resistência importantes. Além disso, também quero atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui, mostrando para vocês o que aconteceu nas últimas horas e onde a gente teve oportunidades de distribuição e acumulação, tá? E também falar um pouquinho sobre o S&P 500, que caiu bastante, mas deu uma segurada hoje, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativa o sininho, tá? Caso o YouTube não esteja notificando, igual não está muitas pessoas, inclusive confere se você ainda é inscrito no canal, o YouTube está desinscrevendo algumas pessoas. Todo dia, antes de meio-dia e antes das 8 horas, tem vídeo aqui, tá? A não ser no final de semana que só tem um vídeo. Então, o YouTube não falou para você, corre aqui antes de meio-dia e antes de 8 horas. Tranquilo, vamos lá. Investidores, vamos começar então aqui no 4 horas. E no 4 horas é importante a gente lembrar que o preço está numa zona de suporte, né? E a gente não pode perder essa zona de suporte aqui. Se a gente perdê-la, eu imagino o Bitcoin assumindo uma tendência de baixa muito feia, a gente indo retestar fundos ali próximo dos 30 mil dólares, tá? Então, para mim, primeiramente, os 38 é a zona decisiva e os 37 é uma zona que, se perder, realmente ferrou. Realmente a gente vai ter que olhar aí para compras no Bitcoin nos 30k, na minha visão, tá? Ainda mais se a gente vier direto e romper isso aqui, né? Repara que direto realmente era muito improvável. A gente já conseguiu dar uma respirada testando regiões de Fibonacci. Agora a gente está tentando ir de novo, né? Se for direto aqui, mesmo assim é preocupante. Não tanto igual seria assim, obviamente, né? Mas ainda será, tá? Então é por isso que a gente precisa segurar esse suporte aqui no 4 horas. Eu acho que a gente sim está tendo boas compras, beleza? Pensando no longo prazo. Até porque a gente está nessa zona de suporte e a gente está em extremo medo. Então é muito importante, antes de você começar a ver o vídeo, você entender se você está fazendo uma compra olhando o 4 horas ou uma compra olhando os 5 minutos, né? Nós fazemos as duas maneiras. Então a gente sabia que estava em boas zonas de compra, mas a gente não fecha os olhos para as oportunidades de curto prazo nos 5 minutos. Então quando eu falo para você, pô, Bitcoin é acima dos 40.500, eu vou começar a vender, não é shortar o Bitcoin, não é sair das minhas posições de longo prazo, não. É basicamente seguir uma estratégia no curto prazo, tá bom? Então lembra, se você não tiver uma estratégia que deixa bem clara para você o que você tem que fazer no longo e no curto prazo, você vai pirar, tá bom? Então decide isso antes, tá? Isso você não decide quando o Bitcoin tá louco volátil, você decide a sua estratégia antes, beleza? Então, no longo prazo, eu acho que a gente tá tendo oportunidades de acumulação sim, mas a gente precisa tomar cuidado com os 38 e os 37 mil dólares, beleza? Se passar dali, eu vou querer diminuir a minha exposição, porque eu imagino o Bitcoin bem mais abaixo. Abaixando o tempo gráfico aqui e voltando para o 1 hora, a gente pode ver que basicamente o preço está formando um padrão de continuação da baixa, né? É um padrão não muito bonito, tá? Inclusive com volumaço nesse topo que é terrível, tá? Então eu vejo uma situação bem tensa aqui, a gente tá no padrão e o ideal é que a gente consiga segurar um suporte desse padrão. Se não segurar, eu imagino a gente buscando novos fundos em breve, tá? Detalhe, o preço sim, ele conseguiu retestar a região de Fibonacci aqui de 0,382, próximo dos 40.700, 40.800 dólares, dando grandes oportunidades de distribuição, beleza? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na nossa análise de sentimento. Falando um pouco mais então sobre as resistências, antes de falar dos suportes, continua sendo o topo aqui, próximo dos 40.750, e principalmente a gente começar uma correção mais forte a partir aqui dos 41.700, 41.800, é uma zona não só do 0,618 dessa pernada, mas é também uma zona complicada, onde tem muita gente presa nos últimos dias, né? Então, basicamente, aqui eu vejo que a gente tem zonas de distribuição, quem sabe, lá mais próximo dos 41.800, 42, a gente tem até zona de short no Bitcoin. Se passar dos 44, voltamos para a tendência de alta, assim esperamos, tomara, mas a situação não me parece muito confortável e não me parece que é isso aqui que vai acontecer, tá? Por quê?
Porque apesar da gente sim estar no suporte, sim estar no extremo medo, nós temos indicadores de curto prazo pesando muito contra. Tá? Então a gente vê o nosso long short rate aqui em 2,68. Ele chegou acima de 3, pasmem, acima de 3 longs para cada short. Então, para mim é impressionante, sabe? O preço tá caindo, formando novos fundos, e as pessoas vão entrando em long, as pessoas vão comprando sem stop para ser liquidado. Então, é por isso que eu falo com vocês. O mercado ele sempre vai ser ineficiente, porque a psicologia das pessoas pesa contra elas. As pessoas não conseguem colocar stop, as pessoas ficam saindo no 0 a 0, as pessoas não fazem um gerenciamento de risco. Então, sempre vai ter oportunidade nesse mercado, tá bom? O erro das pessoas dão a nossa oportunidade. Por quê? Porque elas estão gerindo o dinheiro delas de uma maneira ineficiente. Se tem muita ineficiência de um lado, o que vai sobrar? O dinheiro que é gerado, o dinheiro que ela perde, que é gerado dessa ineficiência, vai para quem está fazendo de maneira eficiente. Né? Lembra, os futuros é um jogo de soma zero. Então, alguém está perdendo, esse dinheiro está indo para algum lugar, né? Muitas vezes está indo para a gente que está fazendo a operação correta, né? Muitas vezes também a gente toma stop e dá o dinheiro para o mercado, mas é assim que assim que funciona, né? Lembra, é um jogo de soma zero. E o que você tem que fazer é ser eficiente no seu gerenciamento de risco e na sua estratégia para ganhar mais do que errar, beleza? Porque 80, 90% dos caras dos futuros erram mais do que acertam, perdem mais dinheiro. E é por isso que no mercado de criptomoedas é até muito, muito melhor para operar que no mercado tradicional. Porque aqui tem muito mais amadores que não colocam stop, que é liquidado. E que isso dá a nossa chance, isso dá a oportunidade de a gente ganhar dinheiro em cima dessas pessoas que não estão fazendo, tá bom? Eu espero que todo mundo aqui no canal siga o gerenciamento de risco, porque senão, cara, você vai estar dando dinheiro para quem está seguindo, beleza? Então, basicamente, né, o que a gente tem aqui? A gente tem o preço começando a subir, né? A gente sabia que acima dos 40 mil dólares já era a zona de resistência, principalmente ali mais próximo desses 40.700. Repara que a gente está rompendo para cima, né? Saindo dos 39, rompendo os 40, indo até os 40.700. Você vê uma confirmação aqui dos nossos indicadores de sentimento? Não. O que a gente está vendo? A gente está vendo o preço subindo, com sardinhas comprando a mercado, ao mesmo tempo que a gente também vê um long short ratio subindo para ir para cima de 3. Ou seja, eu te pergunto, isso é uma maior probabilidade de ser um rompimento confirmado para cima ou simplesmente uma correção? Uma correção, né? Então o que você espera? Você não shorta só por causa disso, mas você percebe que é uma onda corretiva. Você shorta quando a gente tem liquidação e compras a mercado. Cara, aqui 165 milhões de compra a mercado. Quem tá vendo esse indicador aqui vendeu pra cacete. Igual, obviamente, nós vendemos, tá bom? Não tem como numa tendência de baixa, com long short ratio em 3, 165 milhões de dólares de delta comprado, te terem compra e eu não vender, tá bom? Pra mim, independentemente de onde o preço estiver, tá bom? Poderia estar lá nos 39.900 e eu assumir prejuízo. Se isso acontecer, eu vendo, ainda mais no lucro, depois que o preço deu essa respirada, beleza? Então, parte das nossas posições foram deixadas aqui, né? E agora, o que eu faço? Quando o preço começar a cair e liquidar para o outro lado, eu acho que não foi o caso ainda, tá bom? Mas começar a liquidar mais para o outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou acumular. E aí, pensa comigo, se meu preço médio estava nos 40, eu vendi nos 40.700, aí depois eu compro nos 39 de novo, o que meu preço médio vai acontecer com ele? Ele vai cair. Então é isso que a gente faz, tá bom? E é isso que a gente está fazendo desde as nossas compras lá dos 43. Se eu tivesse só comprado e não vendido nos 44 as duas vezes que a gente foi, se eu tivesse só comprado nos 42 e não ter vendido nos 43, se eu tivesse só comprado nos 41 sem ter vendido nos 42, cara, meu preço médio tá 42 talvez, né? Mas não, se a gente faz essa gestão, o nosso preço médio vai cada vez ficando mais próximo. E por que isso é tão bom? Isso é tão bom porque quando o preço assumir uma tendência de alta novamente, que assim esperamos, o meu preço médio vai estar lá embaixo. Então eu vou estar tranquilo, só vendo o lucro entrar. Eu não vou estar preocupado em, falta $1.000 para subir e não ir no meu 0 a 0. Não importa o 0 a 0, mas a gente sabe que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Espera o 0 a 0 para sair. E a grande maioria das pessoas não vai conseguir sair no 0 a 0. Por quê? Porque quando uma tendência é assumida, o preço ele tem dificuldade para reverter essa tendência por causa da turma do 0 a 0. Por causa da turma que coloca as ordens lá, aí vou sair num lucrinho. Cara, você tá fazendo isso? Eu tô te falando na moral, você tá dando dinheiro pra mim, pras instituições e pra outros traders eficientes, cara. Então não faça isso, tá? Então simplesmente siga a sua gestão. Não saia no 0 a 0 por medo. Simplesmente
siga uma estratégia que você consegue replicar ao longo do tempo, né? Eu sempre falo com vocês, não rola você comprar Bitcoin nos 39 e ficar felizão porque acertou por que você comprou. Porque se você não souber por que você comprou e não souber por que você está vendendo, você vai simplesmente depender da sorte. Então você vai ter dias muito bons, vai ter dias muito ruins. E como traders nós sabemos que tem dias muito ruins que se você não acreditar muito naquilo que você está fazendo, você vai ter dificuldade para continuar trabalhando no dia, cara. Então, para você não depender da sua motivação ou depender de você estar feliz no dia, o que você tem que fazer? Você tem que seguir uma estratégia simples e meticulosa para você conseguir, independentemente se o dia foi bom ou ruim, entender que você está no caminho certo, tá bom? Pô, tomou stop? Cara, se você seguiu a sua estratégia, isso não é errado. Na verdade é correto, porque você aceitou o seu stop, tá bom? Isso, as pessoas acham que o stop é um erro. Mas, cara, se a gente não sabe para onde o mercado vai, como que o stop é um erro? O stop não é o erro, cara. O stop, ele faz parte do nosso dia a dia. Pra gente ganhar 2/3, 77% igual tá a nossa média esse ano, a gente tem que errar os outros 23 ou os outros 33. O stop, ele faz parte. Hoje em dia a gente não considera stop mais erro. Considera algo natural do trade. Assim como quando a gente vai no alvo, pô, não é o, ó, somos foda. Não, cara. A gente tá seguindo uma estratégia, a gente sabe que vai acertar aquela porcentagem ali, né? Então, a gente não pode ficar se achando. Não, a gente tem que trabalhar para melhorar a estratégia e melhorando cada vez mais a taxa de assertividade, tá bom? Sem stop, não tem gain. Lembra disso. Então, continuando, né? Pelo menos não no longo prazo, né? Você pode ter um gain, aí depois outro, aí depois outro. É aquela coisa, né? Quem tá começando sempre tira o stop, então vai ganhando no começo. Vai ganhando, ganhando, ganhando. Por quê? Porque não aceita as perdas, não aceita os stops. Aí ganha umas 5 vezes, acha que é gênio, e uma hora o preço simplesmente vai embora, não volta para essa pessoa fazer o gain dela, ela não coloca stop e ela quebra no mercado, né? Ou então desiste do trade, fala que trade não dá certo, day trade não dá certo, não, só dá certo longo prazo. Cara, para mim isso não faz nenhum sentido, né? Como que você vai depender só do longo prazo, sendo que você não controla? Quanto mais curto o prazo, mais você controla, cara. Então, quanto mais você tem o controle da situação, melhor para você, né? Senão a gente vai simplesmente fazer igual todos os caras da bolsa, né? Não, compra e grita longo prazo. E a gente simplesmente, igual o Taleb fala, fecha os olhos para os riscos de longo prazo só porque eles estão mais distantes. Não, cara. Na verdade, não existe nada menos arriscado se você fizer de maneira eficiente, e a maioria das pessoas não faz, tá? Se você fizer de maneira eficiente, não existe nada menos arriscado do que o trade, o day trade, o scalp. Por quê? Porque você coloca o stop e você sabe o quanto você vai perder no máximo. Para longo prazo, a gente não sabe para onde o Bitcoin vai, se a gente vai entrar no bear market agora, ou se a gente vai para $100 mil, a gente não sabe. Então, quando você faz o trade, você posiciona o seu stop, você fala, ó, se der tudo errado, se o Bitcoin for a zero, eu vou perder X dólares nesse trade. Se a minha shitcoin for a zero, eu vou perder X dólares, acabou. Não vou perder tudo, sacou? Então, cuidado com quem fala que não existe risco no longo prazo. O risco no longo prazo é muito maior do que quando a gente gerencia o risco no curto prazo. E é por isso que eu sempre falo com vocês aqui. A gente não só compra, mas a gente também tem estratégia para vender. Beleza? Então é isso. Para finalizar aqui, a gente pode ver que está melhorando, tá, os indicadores. A gente caiu aqui para 2,66, mas ainda é elevado. Isso não me anima muito. Mas espero que a gente consiga aí, né, ir rompendo aí, segurar nesses fundinhos dos 39, que é importante. E se a gente rompe ali os 40,700 e tal, mais liquidações vão gerar mais vendas pra gente. Se a gente for nos 39 de novo liquidando, eu vou acumular mais, beleza? Então a estratégia é essa. Para finalizar, dá uma olhada aí no book. A gente pode ver um book um pouco desconfigurado aqui. O book tá meio desconfigurado hoje, tá? Mas tá mais vendedor, beleza? Tá mais vendedor, tanto no 1% quanto no 2,5%. Então toma cuidado aí. Um forte abraço e a gente se vê mais à noite.